Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Uma vez mais, estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Naíris Aparecida, é lá de Morobá, São Domingos do Norte, do Espírito Santo. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Clerivaldo, Regiane, Rejane, Adrian e Bruno são de Lauro de Freitas, na Bahia. Nazilda Ildete é de Mauá, São Paulo. Maria do Socorro Brasileiro é de Itacarambi, Minas Gerais. Creuza Maria Teixeira e Evilásio são de Vilhena, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por mais este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar e colocar em prática em nossa vida a Tua palavra, Pai. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm seus momentos de lutas, de dificuldades, angústias, dor, tribulação. Dê vitórias a cada um, que permaneçam firmes na fé. Também pedimos por aqueles que nos escrevem pedindo orações, em especial o Clenivaldo, Regiane, Rejane, Adrian e Bruno. E também pedimos uma bênção especial para Maria do Socorro Brasileiro, lá de Itacarambi, e a sua família. E todos os demais, Pai, que estão conosco estudando a Bíblia, que recebam as Tuas bênçãos. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo desta semana. Estamos falando a respeito das duas testemunhas, e o nosso estudo esta semana está baseado em Apocalipse, no capítulo 11, e também nos capítulos 12 a 17 do livro O Grande Conflito. Ali traz bastante esclarecimento sobre esses estudos que nós fazemos. São histórias, e como nós dissemos para vocês, nós somos historicistas, nós estudamos a profecia, nós vemos essas profecias se cumprindo em cada período da igreja, desde quando Jesus aqui esteve, fundou a igreja cristã, e tudo já estava previsto no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse, o que iria acontecer durante este período em que nós estamos vivendo. E ultimamente, os últimos dias da história deste mundo nos mostram também exatamente o momento em que nós estamos vivendo, aonde nós estamos na história e o que falta para Jesus voltar. Por isso a importância de nós estudarmos a Bíblia e conhecermos a história. Não é somente crer que a Bíblia é a palavra de Deus, não é somente crer que Jesus é o nosso Salvador, mas conhecermos o tempo, como tudo aconteceu, por que aconteceu e como está acontecendo agora e o que vai acontecer dentro de alguns dias. Nós encontramos na Bíblia períodos proféticos, e normalmente quando nós lemos na Bíblia falando sobre um dia, em profecia significa um ano. E ontem nós aqui falamos que este período de perseguição da igreja cristã dominante no período da Idade Média, que foi de 538 a 1798 da nossa era, este período já estava profetizado desde o capítulo 7 do profeta Daniel, o que iria acontecer com aqueles que permanecessem fiéis. E tudo como estava escrito aconteceu. Agora, nós, conhecendo a história, nós vemos que as duas testemunhas, elas são a Bíblia completa, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. As duas testemunhas. Essas duas testemunhas, segundo nos diz aqui em Apocalipse, elas seriam mortas. Vejam, Apocalipse capítulo 11, nos versos 7 a 9, nos diz assim: quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela os vencerá e as matará.
os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Este trecho da Bíblia, em Apocalipse 11, versos 7 a 9, fala exatamente daquele período em que a França, ela rasgou a Bíblia. Ela juntou milhares e milhares de Bíblias que havia na França e essas Bíblias foram queimadas em praça pública. A França declarou que Deus era inexistente, que Deus não existia e que eles agora estavam colocando sobre eles a deusa da razão, que foi Diana. E durante 3 anos e meio, diz aqui em Apocalipse capítulo 11, essas 2 testemunhas, elas que foram mortas na praça principal, quer dizer, as Bíblias queimadas na praça principal, na rua principal de Paris, ali na França, elas ficaram pelas ruas e elas não puderam ser sepultadas. As pessoas passavam, olhavam e não podiam fazer nada. Diz aqui, Apocalipse capítulo 11, versos 7 a 9, se referindo exatamente a esse período que aconteceu lá na França. O governo francês, naquela ocasião, estabeleceu oficialmente o culto da razão como uma religião ateísta, destinada a substituir o cristianismo. Foi realizado ali na França um festival da razão, isso foi em novembro de 1793. As igrejas cristãs que havia na França foram transformadas em templos da razão e, como eu disse agora há pouco, foi entronizada como a deusa da razão, Diana. E Diana era uma prostituta. Ela que passou a ser a deusa dos franceses. E as Bíblias queimadas na rua, e Deus foi declarado inexistente, e foi decretado que a morte é um sono sem fim. Eles não acreditavam e não queriam crer na ressurreição daquelas pessoas que são fiéis e sinceras a Deus e que aceitam a Jesus em suas vidas. A morte é um sono sem fim, não acaba mais. E então Satanás, que é o grande inimigo de Deus nesta luta, neste grande conflito, Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar essas 2 testemunhas de Deus, a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento. E diz-nos aqui em Apocalipse 11, verso 8, melhor dizendo, Apocalipse 11, verso 8, seus cadáveres ficarão atirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. O Egito é citado aqui porque o Egito tinha uma cultura de muitos deuses e eles negavam também o verdadeiro Deus. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 5, verso 2. E também é citado aqui em Apocalipse 11, Sodoma, porque Sodoma representa a imoralidade, é o que existia, o que havia ali em Sodoma. E então, na Revolução Francesa, as 2 testemunhas de Deus, elas jaziam mortas devido ao ateísmo e também à imoralidade desenfreadas, enquanto as restrições normais eram afrouxadas na Revolução e também no derramamento de sangue de cristãos sendo mortos por causa de sua fé. Aqui em Apocalipse 11, verso 9, diz que os corpos das 2 testemunhas não seriam sepultados durante 3 dias e meio. Mais uma vez, é bom lembrarmos que em profecia, dia simboliza anos. Então, 3 dias e meios foram exatamente 3 anos e meio literais. E durante 3 anos e meio, o ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa. E por cerca, então, desses 3 anos e meio, esse período se estendeu de novembro de 1793, quando um decreto lá de Paris aboliu a religião, até junho de 1797. Foram 3 anos e meio. Então, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. Por isso,
As duas testemunhas foram mortas na Revolução lá Francesa em 1793. Foi estabelecido o culto à deusa Diana e depois de 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, quando foi em 1797, o governo francês ele removeu essas leis religiosas que eram restritivas, que não permitiam as pessoas terem outras religiões. Então, durante 3 anos e meio, a Bíblia ela ficou esquecida, proibida lá na França, e somente poderiam prestar culto à deusa Diana. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. A palavra de Deus ninguém consegue calar. Ela pode ficar na obscuridade por um tempo, por imposições de governantes, mas sempre haverá entre o povo aqueles fiéis e sinceros que, mesmo não tendo acesso à Bíblia, continuam permanecendo fiéis a Deus. E passado então esses 3 anos e meio, a Bíblia ela voltou e depois nós tivemos aí a implementação de casas publicadoras editando Bíblias por toda a Europa, e isso nós vamos voltar a falar um pouco mais amanhã, quando nós vamos falar sobre as duas testemunhas que ressuscitaram. Vejam, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela pode ser esquecida por um tempo, por imposição de algumas autoridades, mas ela tem poder. E assim como aconteceu na França, que durante 3 anos e meio os franceses foram proibidos de ter acesso à Bíblia, mas passado esse período que já estava profetizado lá em Apocalipse 11, a Bíblia ela retorna, ela ressurge e volta então o poder da palavra de Deus sendo espalhada por toda a Europa e também por todo o mundo. Nós somos agradecidos a Deus porque mesmo as pessoas querendo eliminar a palavra de Deus, fazendo com que o povo se esqueça de Deus, Deus sempre tem aqueles que são fiéis a Ele, que são chamados remanescentes, assim como hoje, no século 21, Deus tem também os seus remanescentes, que mesmo em meio a perseguições, a proibições, continuam sendo fiéis e tementes a Deus, e a igreja, com certeza, os remanescentes prevalecerão, porque o Senhor não nos abandona. Que nós possamos aproveitar, enquanto ainda temos a oportunidade de ter a Bíblia em nossas mãos, procurar guardar a palavra dele em nosso coração, em nossa mente, como diz o salmista Davi, que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vai chegar um dia, vai chegar um momento em que nós não iremos ter acesso à palavra de Deus. Nós não teremos a liberdade de andar pelas ruas com Bíblia nas mãos como temos hoje. Nós não poderemos ter cultos públicos como temos hoje. Isso vai ser proibido, não vai demorar. Então, enquanto nós temos tempo, vamos procurar armazenar em nossa mente porções da palavra de Deus, porque serão muito úteis para todos nós nos momentos difíceis que nós atravessarmos. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Eu ainda faço uma pergunta e você pode responder nos comentários do canal Hora Tranquila. Tem você substituído a fé na palavra de Deus pela descrença? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.